Gente, vamos lá, pessoal. Boa tarde, galera. Vamos começar nossa aula? Na realidade, começar o nosso curso de Direito Constitucional e Eleitoral, né? Esse conjugado de duas disciplinas que nós faremos aí nessa nossa turma direto ao ponto, né? Bom, eu nem posso me delongar muito aqui na apresentação, até porque não tem tempo para isso, né? Então tem muita gente aqui que eu acredito estar tendo contato pela primeira vez. Para aqueles que eu ainda não conheço, prazer. Eu sou o professor Arthur Damasceno. Para aqueles que eu já conheço, eu também sou o professor Arthur Damasceno, né? E vamos embora, gente. Vamos começar a brincar. Bom, a gente tem aqui nesse nosso material com 25 questões, assuntos tanto de direito constitucional quanto de direito eleitoral. Conjuguei as duas coisas hoje de cara nesse nosso primeiro encontro. Mas eu vou começar com direito constitucional, até por ser a base, né, daquilo que a gente vai discutir no direito eleitoral. Dê uma olhadinha aí na questão 4. Vamos começar por ela. Questão 4. Questão 4 já nos leva para o Poder Executivo. Algumas informações relacionadas ao Executivo. E olha só, gente, nessa questão 4, a gente está tratando de um assunto de extrema importância para o nosso concurso, né? É um assunto que está em voga. A gente tem visto a mídia apresentar informações nesse sentido e informações que a nossa Constituição traz, assim como temos também algumas orientações jurisprudenciais para guardar no coração. Questão 4. Dá uma olhadinha aí. Bom, gente, acho que já deu, né? A gente deu uma olhadinha, passou, fez um exame. Vamos resolver? Questão 4, ela fala o seguinte, olha aqui, ó. Considere a seguinte situação hipotética. O presidente da República praticou o ato que configura infração penal comum, crime comum. Neste caso, de acordo com a Constituição Federal, admitida a acusação contra o presidente da República por 2/3 da Câmara dos Deputados, né? É isso que a Constituição já traz pra gente. Então já estou riscando aqui letra C, já estou riscando letra D, letra E, estou entre letra A e letra B. A letra A diz 2/3 da Câmara, ok? Será ele submetido a julgamento perante o Senado, tá certo, gente? Fala, não, porque a infração imputada aí no nosso enunciado é o crime, e eu preciso lembrar que a nossa Constituição anota rapidinho aí do lado da questão, ou pega teu caderno, mas a gente vai ter que ser bem específico, rápido, objetivo. A nossa Constituição, no artigo 86, vai trazer pra gente informações acerca da responsabilidade do presidente. Ela já começa de cara trazendo, informando que o presidente da República, quando comete crime comum, será ele submetido a julgamento perante o Supremo. Assim como quando tratando do crime de responsabilidade, o que a nossa Constituição deflagra, nesse caput do 86, é que o presidente será submetido a julgamento perante o Senado Federal. Mas, Tati, é importante lembrar que para que o presidente seja julgado tanto no Supremo quanto no Senado, há necessidade de um chamado juízo de admissibilidade. E é importante também lembrar que o teu examinador pode trazer um outro nome, uma outra terminologia na sua prova, no seu concurso. Uma terminologia proveniente de um julgado do Supremo Tribunal Federal em dezembro de 2015, justamente em decorrência do que aconteceu com a Dilma.
o STF julgando uma ação de controle de constitucionalidade, uma tal de ADPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, de número 378, entendeu ou chamou esse juízo de admissibilidade também como juízo de prosseguibilidade. É a Câmara que permite o prosseguimento do processo. Tá claro até aqui, gente? Ó, rapidamente a gente tem que matar mais alguns detalhes. Galera, essa responsabilidade que o presidente tem é o que nós estamos retirando daqui, ó. Responsabilidade do presidente da República. Ela é absoluta ou ela é relativa, gente? Fala, relativa. Com toda certeza relativa. Arthur, com toda certeza para você. Para mim, ainda não fez sentido. O que você quer dizer ser essa responsabilidade relativa? Quando você estiver na tua casa, Fabiana, lendo esse artigo 86 para refazer essa questão 4, você vai perceber que na estrutura desse dispositivo nós temos 4 parágrafos. E o parágrafo 4º desse artigo 86, ele traz a seguinte redação, que o presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos que sejam considerados estranhos ao exercício de suas funções. Mas quando eu digo ato estranho, eu ainda estou verificando crime. Vamos matar aqui rapidamente alguns exemplos, e rápidos, né? Tem que ser. Imagina você, bombou, não tem jeito, tá a mídia mostrando isso, investigação deflagra provas claras e o nosso presidente tá lá, ó, mergulhado na prática, sei lá, do peculato e da corrupção passiva. Crimes contra a administração pública, crimes inclusive, Lia, crimes que estão te fazendo lembrar da Lei Complementar 64 de 90. Artigo 1º, inciso 1º, letra E, ponto 1. Crimes que ensejam aquela inelegibilidade acrescida. Quanto tempo de acréscimo? 8 anos, contados depois de ter cumprido aquela condenação. Mais 8. Né? Lembrar, inclusive, que crimes contra a administração pública que ensejam esse acréscimo dos mais 8 anos de inelegibilidade, crimes que tenham sido cometidos na modalidade dolosa. Porque se aparecer na tua prova, Dani, que o crime foi culposo, a gente sabe que nós não teremos esse acréscimo. Legal? Tá. Trouxe esses crimes, no meu exemplo. Corrupção passiva, peculato, presidente consumou. Galera, pra você, esses crimes têm ou não têm relação com as funções da presidência? Julga agora. Fala, Arthur, se eu estivesse avaliando se tem ou não tem relação com as funções, eu diria que tem relação e eu acredito que o julgamento seria imediato, mas se a pretensão é julgar imediatamente o presidente, crime comum, quem julga? Posso mudar o exemplo? Michel Temer foi num restaurante qualquer com a mulher dele, aí aquele garçom que estava atendendo o casal, encheu o saco dele, ele pegou uma pistola, deu 6 tiros na cabeça do garçom, matou o cara lá na hora. Crime comum? Homicídio doloso? Tem relação com as funções? Então você está entendendo o parágrafo 4º, que diz que o presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos... E o que é ato estranho? Ato é aquele crime que não tenha relação com as funções presidenciais. Enquanto durar mandato, ele não pode ser julgado. Esse julgamento vai acontecer? Quando? Mas aí, não sei se você vai concordar comigo, depois do mandato ele deixou de ser presidente? Sim. Então as prerrogativas inerentes ao cargo são perdidas? Como, por exemplo, foro por prerrogativa de função? Então você não vai julgar esse indivíduo que foi o presidente no Supremo Tribunal Federal. Esse julgamento deve acontecer na primeira da Justiça Comum, e em se tratando de um homicídio doloso, olha o artigo 5º da Constituição, inciso 38, cantando música no meu ouvido, dizendo que se é crime doloso contra a vida, julgamento perante o tribunal do júri. Tá claro, gente? A responsabilidade do presidente é relativa, não é absoluta. Sim, a ideia é de um processo criminal normal. Tá? Mais um detalhe, galera. Eu só quero fechar isso aqui batendo papo, mas o artigo 86 ele deve ser estudado por vocês. A questão 4 é a que me levou para ele. Lembra de uma outra coisa. Esse juízo de admissibilidade ele acontece tanto, esse feito pela Câmara,
dos 2/3, que está aí na tua questão, esse juízo de admissibilidade, a admissão do processo contra o presidente acontece tanto para o crime quanto para o crime de... Galera, olha aqui para mim. Mas, cara, viaja aqui comigo na pergunta. É importante. Crime comum cometido pelo presidente vai ter julgamento? Fala, vai. Quando? Fala, depende. Não depende? Depende de quem? Da Câmara, em decorrência do crime. Porque se para a Câmara o crime tiver relação, julga quando? E se não tiver relação? Então vou repetir a pergunta. Se é crime comum, tem julgamento? Agora ou depois? Depende de quem? Da Câmara. Depende de quantos votos da Câmara? 2/3. Maioria simples ou absoluta isso? Não, fala qualificada. Sempre quando pintar fração na tua prova, a maioria é qualificada. E Consulplan se amarra nessas paradas. E tu viu aí a prova do TRF no início do ano trazendo maioria. Sobre, inclusive, a inamovibilidade. A questão tá até aí. Daqui a pouco a gente vai chegar nela. Tem fração, a maioria é qualificada. A maioria qualificada é diferente da maioria absoluta. Porra, eu tenho um problema com isso, cara. Eu sei que isso aí deve ser coisa básica, mas eu busco estudar as coisas mais complexas e o básico eu deixo de lado. E aí chega na prova, eu venho o básico e eu me arrebento, porque eu esqueci. Maioria absoluta é diferente da maioria relativa pela base de cálculo, gente. Enquanto a maioria absoluta tem como base de cálculo total do órgão, a maioria relativa tem como base de cálculo o número de presentes, mas a fórmula vai ser a mesma. Você vai ter que encontrar o total, você vai ter que saber a quantidade de presentes e chegar a metade desse número. Então basta chegar à metade? Não. Chegando à metade desse número, eu quero que você encontre o número inteiro posterior. Acabou. Isso aqui é um esquema rápido e simples. Eu acho que é a maneira mais fácil de te explicar isso aqui, ó, é montar isso. Número inteiro posterior. Tu parece realmente estar fácil. Você montou uma tabela ridícula, simples, e consegue resolver. Mas me ajuda com contas? Agora. Total de Senado, você sabe, direito eleitoral já está no teu sangue. Total de senadores, 81. Se eu for usar a maioria absoluta no Senado, eu vou ter que olhar para esse total, 81. Mas eu não quero os 81, eu quero a 40,5. Mas eu não quero só a metade, eu quero o número inteiro posterior a essa metade, 40,5. Absoluta. Mas todo dia eu tenho 81 presentes? Posso ter 60 num determinado dia? E se eu for usar a maioria relativa, eu vou agora pegar os 60, melhor, vou pegar a metade desses 60, vou ter o número 30, mas eu quero 41, 31, hoje, porque hoje eu tinha 60. Amanhã eu tenho certeza que eu terei 60? Posso ter mais? Posso ter menos? Então deve ser por isso que você chama de maioria relativa, porque ela sempre será relativizada de acordo com a quantidade de presentes. A maioria absoluta é a mesma hoje, é a mesma amanhã, é a mesma semana que vem, é a mesma enquanto forem 81 senadores. Que coisa ridícula, Arthur. E a qualificada? A qualificada é isso aqui, gente. A qualificada sempre vai te apresentar uma fração. E as frações apresentadas na Constituição para deliberação são essas aqui, ó. Arthur, peraí, não tem mais uma fração não? Tipo, eu estava estudando essa semana um negócio sobre comissão parlamentar de inquérito, que está lá no artigo de número 58 da Constituição, e está dizendo lá que uma CPI, para ser instaurada, depende de 1/3 dos deputados, 1/3 dos senadores, ou 1/3 do Congresso, quando falando daquela chamada CPMI, a mista. Mas você está falando de subscrição para abertura da CPI. Não é votação. Votação, deliberação, usando a maioria qualificada, que será sempre apresentada com uma... Só tem essas duas aqui. 3/5, Arthur, me dá um exemplo, porque a gente está falando de juízo de admissibilidade, né? Aí o juízo que é feito na Câmara, tanto para o crime comum quanto para o crime de... Exige quantos votos? Você pode me lembrar, Arthur?
dos 3/5? Em algum momento a Constituição fala de 3/5? Fala. As emendas constitucionais devem ser aprovadas em cada uma das casas. Quantos turnos em cada casa? Exigindo em cada turno quantos votos? Qualificada. Além do mais, tu também já estudou que aqueles tratados internacionais que versam sobre direitos humanos, para conquistarem a equiparação de norma constitucional, encaram o mesmo procedimento da emenda 3/5. Tá bonito, gente? Ó, e o nosso ritmo vai ser assim, hein? Tá? Então busque pegar a maioria das informações. Eu vou sempre lançar os dispositivos para a gente conseguir caminhar bem. Anota rapidinho, tira uma foto. Inteiro. Só me ajuda porque quando o ritmo tá desse jeito, eu vou escrever eventuais besteiras, tá? Então já, número inteiro posterior à metade. Legal? Último detalhe para a gente sair dessa primeira questão. E agora é um dado jurisprudencial, tá, gente? Bom, o que a gente viu com a Dilma, o Renato, foi o crime de responsabilidade, né? A gente até teve como base, como parâmetro, o artigo 85, inciso 6º. O artigo 85, ele versa sobre condutas que ensejam irresponsabilidade do presidente. Condutas que deflagram um crime de responsabilidade. No inciso 6º, você vê lá ato que seja atentatório às leis orçamentárias. Tá? E foi justamente o que deu base lá para todo o processo. Tá? E aí, por conta de muitas dúvidas, Janaína, em relação a como seria o rito do julgamento da Dilma, o Supremo Tribunal Federal foi provocado em dezembro de 2015 pela ADPF 378, e nesse julgado o Supremo desenhou todo o rito. E tem um detalhe que eu preciso muito que você guarde, um detalhe que gera uma certa dúvida. Pensa só, para que o presidente seja julgado, independentemente do crime, a gente já sabe necessidade da Câmara autorizar? Quantos votos? 2/3. E aí, em se tratando de crime de responsabilidade, esses autos são remetidos ao... Tá, e o Senado Federal recebendo os autos, ele é obrigado a instaurar o processo? Não, não. Esse é o posicionamento atual do Supremo. O Senado não é obrigado a instaurar. No Senado Federal, a necessidade de um novo juízo de admissibilidade. E o mais interessante é que o juízo de admissibilidade que será feito agora no Senado Federal pode passar por cima do juízo já feito na Câmara. Mas esse juízo que será feito no Senado vai depender da maioria relativa. Tá? Então, olha aqui, ó, só vou colocar esse detalhe. Senado Federal recebendo, e aí a gente está falando de crime de responsabilidade, deve fazer um novo juízo de admissibilidade. Nesse novo juízo de admissibilidade, a utilização da maioria relativa, pode ser que o seu examinador chame de maioria simples, estamos tratando da mesma coisa. E se porventura, nesse novo juízo, o Senado entender que houve irresponsabilidade, instaura o processo. E instaurando o processo, nós teremos agora uma nova deliberação, mas essa deliberação é justamente aquela para a condenação. E nessa deliberação para condenação, mano, que a gente vai ver a maioria qualificada em 2/3. E já sei que se eu estou falando de fração, eu estou falando de maioria que tem como base de cálculo, novamente, o total do órgão. Nesse caso, se estamos no Senado, total 81, a necessidade de 54 votos para ver o presidente ser condenado. Crime de responsabilidade. Por que eu estou falando de tudo isso? Para evitar problemas. Problemas sérios. Quando você
examina essa deliberação para condenação, que está na Constituição, está no artigo 52, parágrafo único. Você encontra, inclusive, quais são as penalizações provenientes dessa condenação. A perda do cargo, com a inabilitação às funções públicas, um período de 8 anos. Galera, eu estou falando de inabilitação. Mas o teu examinador vai trocar. E no lugar de inabilitação, ele vai colocar inelegibilidade. Estamos falando da mesma coisa? Fala, não. Quem é mais amplo? Inabilitação ou inelegibilidade? Fala, inabilitação. Porque a inelegibilidade nada mais é do que a restrição à capacidade passiva. Inelegibilidade é o não poder ser votado. Mas quando a Constituição diz aqui, julgando crime de responsabilidade, que o presidente ficará inabilitado às funções públicas, ele não pode fazer nada relacionado à função pública. Não é só não ser votado. Tá claro isso, gente? Não pode nem ser mesário numa eleição. Foi ou não foi? E ó, já que a gente está fazendo essa correlação entre o direito constitucional e o direito eleitoral, tu quer ver uma outra? Eu tô correndo demais ou tá? Tá, então vambora. Essa inabilitação tem tempo? Pergunta da Manu, galera de casa, né? Tem. 8 anos. Só que aí entra um outro cuidado que você tem que ter. Esses 8 anos de inabilitação, decorrente da condenação no crime de responsabilidade, eu conto a partir de qual momento? O término desse período remanescente no mandato deixado? Ou a condenação propriamente dita? Condenação. Então, mano, se eu fosse desenhar... Posso apagar esse lado, gente? Se eu fosse desenhar, eu faria isso aqui, ó. Tá lá o presidente, perdeu o seu mandato no primeiro ano, 8 anos, inabilitação. Só que quando você estiver na tua casa fazendo questões relacionadas à lei complementar 64 de 90, a lei das inelegibilidades, e aí você já não vai ler lá inabilitação. Galera, se a lei foi denominada lei das inelegibilidades, a punição proveniente dela é a inelegibilidade, não a inabilitação. Lá você vai falar de deputado federal, senador federal, governador de estado, vice-governador, prefeito, vice-prefeito, deputado estadual, distrital, vereador. Só não vai encontrar informações no inciso 1º da lei, lá do artigo 1º, sobre presidente e vice-presidente da República. Sabe por que você não vai encontrar informações sobre o presidente e o vice-presidente? Porque estes já foram tratados na... E a Constituição tratou como inabilitação ou inelegibilidade? Aqui na lei você tem inelegibilidade. E aí, também são... Quanto tempo mesmo? São 8 anos que eu conto da perda do cargo? Não. 8 anos que eu conto do término daquele período remanescente. Tá? Só toma cuidado que tem... Ó, vou até colocar isso aqui, ó. Que você vai conferir, hein? Eu tenho falado tanto isso nas aulas teóricas. Artigo 1º, inciso 1º, letras B e C. Alíneas B e C. Você vai conferir. A linha B fala só de gente do poder legislativo. E aqui ele fala a contagem dos 8 anos a partir do término da legislatura. A letra C vai falar só de gente do poder executivo. Exceto quem, pessoal? Ó, fala alto. A galera de casa não ouviu, mas é presidente e vice-presidente. De novo, porque esses já foram tratados na
Aí aqui ele fala que nós contaremos esse período, o término do mandato. Aquele período remanescente. E olha só as implicações disso, presta atenção, olha pra cá. Eu sou um deputado federal, sou do Legislativo. Meu mandato tem duração de quanto tempo? Aí eu perdi aqui o cargo, ó. Vamos imaginar por infringência, indisposto ou por quebra de decoro parlamentar. Tem um exemplo bom. Artigo 55, inciso 2º da Constituição Federal, que enseja a perda do mandato, tá? E está lá sendo apresentada na letra B. Aí eu vou ficar inelegível esse período aqui, vou ou não vou, gente? Que é o remanescente. E a partir desse remanescente conta o quê? 8 anos, tá claro, gente? Tranquilão? Agora vem pra cá. Executivo, ó, eu era governador. Meu mandato tem duração de quanto tempo? Pô, a mesma coisa, então, aqui eu perco o cargo, vou ficar inelegível nesse período? Vou ou não vou? Mais quanto tempo, gente? Ah, tu, mas por que repetiu? Porque eu preciso que você entenda o negócio. O teu examinador, se quiser te perturbar o juízo, ele não vai falar nem do deputado federal, nem do governador de um estado. Sabe de quem ele vai falar? Não, ele vai falar do senador. Ah, então, mas e aí? Ele falando de senador vai me perturbar por quê? Olha pra mim. Vamos começar. Enquanto a legislatura de um deputado tem a duração de 4 anos, a legislatura de um senador tem a duração de 8 anos. Tá certa essa informação? Fala, não, tá errada. Porque qualquer legislatura tem a duração de... Primeira coisa que você tem que lembrar é que legislatura não é a mesma coisa que mandato. Legislatura tem relação direta com a atividade parlamentar. Mandato tem relação com o cargo eletivo. O certo é dizer o seguinte, enquanto o mandato de um deputado tem a duração de... Fala alto. 4 anos, ele vai ser eleito para atuar em apenas uma legislatura. Porque toda legislatura tem a duração de... Mas, olha para o senador agora. Enquanto um senador recebe um mandato de... Ele é eleito para atuar em 2 legislaturas. Porque toda legislatura tem a duração de... coisas diferentes. E não foi por acaso que na letra B ele não falou término do mandato. Ele falou da... Sabe por quê? Presta atenção. Eu me tornei senador. Meu mandato vai ter só essa linhazinha aqui curta de 4 anos ou vou ter que fazer uma linha maior? É, porque o meu mandato tem a duração de quanto tempo? Então aqui eu estou contando 2... O quê? Legislaturas, não é isso, gente? Então olha que lindo isso aqui, ó. Aí eu fui, perdi quebra de decoro parlamentar, perdi meu cargo. Inelegível nesse remanescente? Sim ou não? E os 8 anos? Eu conto daqui ou daqui? Assim, pô, como é que eu vou falar daqui? Não vai ser a resposta. Tá, então peraí, eu conto desse primeiro ponto aqui da nossa esquerda ou o segundo ponto aqui da nossa direita? É, porque olha aqui, ó, não é aqui que está terminando a legislatura? É ou não é? Foi ou não foi? Porque se ele tivesse perdido o cargo na segunda legislatura... Mais 8 anos. Foi ou não foi, gente? Ótimo. Não tenho mais nada para falar da questão 4. Tá? Vamos avançar. Bom, para quem já anotou, tirou foto, dá uma conferida na questão 2. Dessa questão 4, ficamos com a letra B. Crime comum, Supremo julga, depois do juízo feito pela Câmara. Tá?
2/3 mesmo. Aí deem uma olhadinha na questão 2, pessoal. Em se tratando, não que comete, que é condenado. Isso aí. Aí você, em se tratando do presidente, até para a galera guardar a nossa conversa, em se tratando do presidente da República, condenação, né? Senado, crime de responsabilidade, obviamente a necessidade de uma resolução legislativa publicada, contagem de 8 anos. Tá? Só que, Renato, engraçado, muita gente pode se atrapalhar na prova, se por acaso vir uma questão nesse circuito, em decorrência do que aconteceu com a Dilma. Mas o que aconteceu com a Dilma foi uma anomalia, que o Supremo Tribunal Federal lavou as mãos, deixou para lá. Tá? Porque no Senado, naquela ocasião, tivemos uma deliberação para condenação, vimos terem sido ultrapassados os 54 votos, os 2/3. Só que, naquela ocasião, Renan Calheiros, depois, salvo engano, não sei se eu estou falando besteira, mas acho que foram 65 votos. 65 votos. Mas o Renan Calheiros teve uma ideia de fazer uma nova votação para discutir se ela ficaria ou não ficaria inabilitada às funções públicas. E os senadores aceitaram isso. E fizeram uma segunda votação, e nessa segunda votação não chegaram nem aos 40 votos. De novo, acho que ficou ali entre os 34 e 35. E aí, no campo prático, hoje temos não mais Dilma como presidente, mas habilitada as funções públicas. Poderia, ano que vem, ser candidata, porque ela não sofre da inabilitação. Mas não é o que a Constituição te fala. E aí a gente lembra até das aulas de interpretação do Jean, gente. E o que está escrito aqui é o seguinte, ó, nos casos previstos nos incisos 1 e 2, que são aqueles que são julgados no Senado quando cometem crimes de responsabilidade, funcionará como presidente do Supremo, limitando-se à condenação, ele não condena, ele só preside o processo. A condenação será proferida por 2/3 do Senado Federal. A perda do cargo com a inabilitação das funções públicas. Quando eu leio com, eu acho que fica bem claro que é uma votação só para tudo. E é isso que você vai levar para a tua prova. Mas aí a Dilma votaria para vice-presidente, não como presidenta, né? Porque ela já estava no segundo mandato. Tá? E nem como vice, na realidade. Na realidade, a gente só vai ter a possibilidade de vê-la concorrendo a outro se por acaso ela pintasse outros cargos. Porque aí você tem a oportunidade do presidente morrer. Não. Ela estava no segundo mandato. Tá? Mas aí é um outro detalhe que a gente tem que ficar ligado. Detalhes que não são tidos como vedações constitucionais. Quer ver só? Presta atenção aqui. Olha pra cá. Eu sou governador do estado, ok? Primeiro mandato, segundo mandato. Posso tentar um terceiro mandato? Não. Mas alguma vedação constitucional e eu renuncie 6 meses antes do pleito para concorrer a outro cargo? Alguma vedação? Posso fazer isso? Posso, inclusive, renunciar 6 meses antes para concorrer ao cargo de presidente da República. Aí você fala assim, presidente? Ué, o garotinho fez isso, porra. Em 2002, ele era teu governador. 98 a 2002, ele renunciou 6 meses antes para concorrer ao cargo de presidente. Tomou um fumo do Lula, mas fez. Agora inverte. Eu estou querendo dizer, ou mostrar aqui o que é vedado pela Constituição. Presta atenção. E se eu estivesse falando do presidente da República? Presidente da República, primeiro mandato, segundo mandato, poderia tentar uma reeleição, terceiro mandato subsequente? Há algum impedimento constitucional e esse presidente renuncie 6 meses antes? Ele pode renunciar, gente? Se ele renunciar, ele abre mão da máquina? Pode concorrer ao cargo de governador do Rio?
Há vedação constitucional? Não. Alguém já fez isso na vida? Não. Então não tem precedente do Supremo, não há vedação constitucional? Pode. Se a tua prova de questionar esse dado, pode, não há vedação constitucional nesse sentido. Mas o detalhe é, aí eu vou falar do meu achismo. Eu acho que o Supremo impediria algo nesse sentido. Porque, perceba, é o presidente da República. Numa eleição próxima, tendo saído 6 meses antes para um cargo de chefia regional, ele entra em pé de igualdade aos demais candidatos? Até porque naquele último mandato, no último ano, antes dele renunciar, ele teria feito do Rio de Janeiro Nova York, mano. Tu acha que ele não ia pensar muito mais no Rio de Janeiro que nos outros estados? Mas não interessa o que eu acho. Interessa o que o Supremo acha. E se o Supremo ainda não achou, é o que está na Constituição. Tá claro, gente? Bora. Questão 2. 2, vamos na 2. A 2 diz assim, ó. De acordo com a Constituição Federal, lei complementar de iniciativa do Supremo Tribunal Federal disporá sobre o Estatuto da Magistratura observados, dentre outros princípios, letra A, o ingresso na carreira cujo cargo inicial será o de juiz de entrância intermediária, mediante concurso público de provas e títulos, sem a participação da Ordem dos Advogados do Brasil, exigindo-se bacharel em Direito, no mínimo 5 anos de atividade jurídica. Caraca, tem muita coisa errada aqui. Bota do lado dessa letra A, artigo 93, inciso 1º CF. Artigo 93, inciso 1º CF. Botou? Me ajuda a corrigir? O ingresso na carreira, o cargo inicial é o de juiz de entrância intermediária? Não, juiz substituto, corrige. Até esse negócio de entrância, isso é importante pra mim. Eu estudei pra caramba isso quando eu tava me preparando pro TJ, Arthur, mas TRE é importante? Pô, muita coisa. Muita coisa. Quando você for entender a justiça eleitoral, falar de zonas eleitorais, juntas eleitorais, é importante você ter a ideia do que é entrância, as comarcas que estão nela. É importante. Então eu já quero que você guarde uma coisa. Vou apagar isso tudo aqui, tá, gente? Olha aqui, ó. Em regra geral, o que nós temos no Brasil é isso aqui, ó. Nas diversas unidades jurisdicionais. E rapidamente, ó, a nossa primeira instância, que é aquele juízo monocrático, né? Você vai encontrar várias comarcas? Vai ou não vai? Mas as comarcas têm sempre o mesmo porte? Algumas comarcas são gigantes, outras comarcas são pequenininhas. Pois é, e essas comarcas, elas são divididas pelo porte que elas têm. Comarcas pequenininhas, você, em regra geral, chama de comarcas de primeira entrância. As comarcas mais ou menos, né? Aí aqui a gente já tem aquelas de segunda entrância, mas tem sempre aquela comarca sinistrona, gente pra caramba, processo até a morte, que são as comarcas de entrância especial. Mas o que eu quero que você perceba é que todas essas entrâncias estão dentro da o que, gente? Da primeira instância. E se você se torna um juiz de direito, é o que mais me interessa, porque você vai ter a oportunidade de ser juiz eleitoral. Você começa aqui, ó, como juiz substituto, não numa comarca de entrância intermediária, mas como juiz substituto na entrância mais inferior possível daquela unidade jurisdicional. Você não tem experiência, porra. Você tem que adquirir essa experiência com o tempo. Tá maneiro? Aí você pergunta assim pra mim, Fabi. A Fabi mesmo, né? Arthur, mas aí eu vou ficar pra sempre lá na primeira entrância? Se você quiser. Pô, mas eu não quero, Arthur. Então trabalhe. Trabalhe com afinco. Tenha produtividade, presteza. Participe dos cursos de aperfeiçoamento de magistrados. Com isso você vai alcançar o tal do merecimento, que é um dos critérios de promoção rápida na magistratura, que aí você vai ser promovido aqui para uma comarca de segunda entrância, chega a uma comarca de entrância especial. Ah, então quer dizer que a promoção se dá por merecimento? Não só pelo merecimento, também se dará pela antiguidade. Mas como é que funciona? Sempre junto, ao mesmo tempo? Não, essas promoções elas acontecem de maneira alternada. Letra E da questão 2. Letra E.
Tá na letra E? Diz aqui, ó, que a promoção de entrância para entrância, ela acontece alternadamente por antiguidade e merecimento, atendidas às normas constitucionais. O que você acha dessa alternativa? Então marca aí, é teu gabarito. A gente está falando disso. Arthur, mas eu boto o que aqui do lado da letra E? Bota assim, ó, artigo 93, inciso 2º. Artigo 93, inciso 2º. As promoções ocorrem desse jeito. Eu só tenho que fazer um comentário. A gente lê que aquele magistrado, teu nome? Lia, né? Lia falou que é obrigatória a promoção do magistrado que figure por 3 vezes consecutivas ou em 5 alternadas. Isso aí. Só que o detalhe aqui, Lia, é lembrarmos que quando eu leio ser obrigatória, eu vou ter que lembrar isso no dia da minha prova, né? Que está escrito lá, obrigatória. Essa obrigatória, essa palavra, o valor semântico dela, dado pelo Constituinte, não é a ideia de compulsoriedade, é a ideia de prioridade. Sabe por quê? Olha aqui, ó. Vamos lá. Promoção por merecimento. Aí o camarada apareceu, tá? Mas não conseguiu a promoção porque tinha mais gente com tempo a mais, enfim. Mas ele foi citado na lista. A próxima promoção vai ser por... Aí depois volta o nome do cara tá lá de novo na lista de merecimento. Mas vamos imaginar que ele ainda não tenha conseguido a promoção. Mais gente à frente dele, um tempo a mais, enfim. E aí depois vem a antiguidade. Aí aqui aparece novamente o merecimento. O nome dele tá lá de novo. É a 3ª vez consecutiva dele? É ou não é? Bom, se eu for levar a ferro e fogo aquilo que está escrito na Constituição, é obrigatória a promoção do juiz que figure por 3 vezes consecutivas em listas de merecimento, ele tem que ser promovido? Obrigatoriamente? Fala que está escrito que sim, né? Mas aí lembre-se, os magistrados não gozam de garantias? Gozam ou não, gente? Uma das garantias é uma tal de que o magistrado não pode ser removido sem a sua anuência. Aí a Fabi, 3ª vez consecutiva, tu vai, tá? Pra onde? São Gonçalo. Não quero não. Não vai, que é obrigatória. Ofende aí na movibilidade. Tá vendo? Na realidade, ela tem a prioridade de ser promovida, mas ainda assim ela pode dizer não? Pode, pô. Ela tem o direito de querer ficar onde ela tá. Hã? Mas aí entra o detalhe, Lia. Você está falando da relativização. É até razoável a gente falar logo, olha aqui, ó, que essa garantia, anota isso, gente, da inamovibilidade, muito boa a tua fala, ô Lia, essa garantia da inamovibilidade que está lá no nosso artigo 95, inciso 2º. Mas que eu preciso combinar com o que está lá no artigo 93, inciso 8º. Ó, teu estudo sobre essa garantia tem que ser combinado. Rapidinho, já vou deixar você falar. Esses dois dispositivos. Porque aqui, os combinando, a gente percebe que essa garantia é uma garantia... Vou lançar uma palavra louca aqui, tá? Relativizável. Não sei nem se existe, mas você tá entendendo. Relativizável? Ela pode ser relativizada. Mas para relativizar essa garantia da inamovibilidade, a gente sempre vai depender de uma deliberação. Deliberação do tribunal em que esse magistrado se encontra vinculado, ou até mesmo de um órgão do Poder Judiciário que não exerce jurisdição. Você lembra desse órgão? Sim. CNJ, com suplência amarra nele. Gostou dele agora na prova do TJ de Minas, trouxe questão sobre. Então, fica ligado no CNJ. Então, ó, essa garantia é relativizável, vou lembrar do tribunal que o vincula, vou lembrar do CNJ, mas aí esse tribunal, o CNJ, tem que deliberar, gente? Sim, e usar a maioria absoluta. Tá? Então esse negócio de tribunal que vincula, eu não entendo, não consigo enxergar isso aí. Tá, se eu sou um juiz de direito, sou de qual justiça? Justiça
Estadual. Qual é o tribunal de segunda instância? Sou vinculado ao TJ. TJ delibera. Se eu sou juiz federal, sou vinculado a qual tribunal? TRF delibera. Se eu sou juiz do trabalho, qual é o tribunal que vai deliberar para rejeitar, para relativizar? TRT. Só toma cuidado que quando a gente olha para a justiça eleitoral, a gente não leva isso em consideração. Por que não? Porque a justiça eleitoral tem quadro próprio de magistrados? Não. Os magistrados que estão lá vêm de outras justiças. E lembre-se das aulas lá do André, no regimento interno, você ainda tem aqueles advogados, né, aqueles magistrados da classe de advogados, que nem de outra justiça vem. Tá maneiro? Você quer perguntar, né, Renato? Já foi. Não, isso aí em relação a se essa inamovibilidade aí foi do interesse público, da administração pública, ele bem que ia... Tua pergunta é, se a interesse público, né, a administração gritou pelo interesse público, supremacia do interesse público, passa por cima da inamovibilidade? Passa, mas vai depender disso aqui, ó. Tá? Vai depender disso aqui. Nessa questão 2, a gente só leu a letra A e a letra E, não foi isso? A gente já até achou o gabarito. Mas eu posso parar um pouquinho? Já que a gente conversou sobre isso? Dá uma olhada na questão 6. Posso fazer com vocês? E a questão 6, ela trata justamente disso. E essa questãozinha foi agora, do início do ano, né? TRF, não sei se você fez. Mas olha aqui, após proferir sentença desfavorável aos interesses de Alfa, influente político da localidade, determinado juiz federal recebeu a ameaça de que sofreria uma representação na qual seria solicitada sua remoção compulsória para outra seção judiciária. Nesta representação, seriam narrados supostos ilícitos praticados pelo magistrado. À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que o juiz federal, caso viesse a sofrer a representação noticiada por Alfa e fosse confirmada a conduta inadequada, letra A, por força da garantia da inamovibilidade, não poderia ser removido compulsoriamente. Marquei? Essa garantia pode ser relativizada? Então vamos ler o resto aqui. A letra B diz que somente poderia ser removido compulsoriamente por decisão unânime dos membros do CNJ. Decisão unânime? Não. Letra C, somente poderia ser removido por força de decisão proferida em processo judicial. Galera, o CNJ exerce jurisdição? O CNJ pode deliberar no intuito de relativizar a inamovibilidade? Mas se o CNJ não exerce jurisdição, o processo que vai tramitar em seu ambiente para relativizar a garantia da inamovibilidade é um processo judicial ou um processo administrativo? Não é só judicial, pô. Letra D, poderia ser removido compulsoriamente pelo voto da maioria absoluta do respectivo tribunal, assegurada a ampla defesa. Fala. Bingo. Artigo 95, 2, artigo 93, 8º. Legal? E sempre quando possível, sempre quando é necessário, a gente vai fazer esses links. Para uma questão e vai para outra. Importante a gente conversar sobre tudo. Deixa eu voltar para a questão 2. Posso? Letra B. Não, letra B não, letra A ainda, porque olha aqui, você só corrigiu uma coisa, entrança intermediária não. O juiz substituto, não foi isso? Mas, mediante concurso público de provas e títulos. Galera, concurso público de provas e títulos ou concurso público de provas ou provas e títulos? Fala, provas e títulos, Arthur. Tenta me incomodar não, provas e títulos. É assim que tá lá. No artigo 93.1, provas e títulos. Esse negócio de provas ou provas e títulos é o Eduardo que conta isso para mim lá no direito administrativo. Cargos efetivos, artigo 37.2. Aqui é isso mesmo. Mas vem mais, olha aqui, sem a participação da OAB, tem ou não tem a participação? Tem. Exigindo-se do bacharel em direito, no mínimo, quanto tempo de atividade jurídica? 3 anos. Corrija aí também, 3 anos de atividade jurídica. Mas já vou te pedir um negócio. Pode ser que o teu examinador traga falas doutrinárias. Então evita problema de não saber o que você está lendo. Puxa aí, corrigiu 3 anos?
Puxa uma seta e escreve assim, ó, quarentena de entrada. Puxa uma seta e põe quarentena de entrada. Arthur, que praga é essa aí, Arthur? É o tempo de atividade jurídica que o camarada vai ter que apresentar para fazer o concurso da magistratura. Tá? E aí um outro comentário que eu costumo fazer, tenho feito, é que essa atividade jurídica, para o concurso da magistratura, ela só será conquistada quando aquele indivíduo já bacharel em direito exerce um cargo ou uma profissão específica de bacharel. Ficou confuso isso aí. Vamos matar assim, ó. Lia, você, bacharel em direito, assim que fechou a graduação, antes mesmo de terminar o 10º período, já prestou o exame da Ordem dos Advogados do Brasil, foi aprovada com louvor nas fases do certame e logo assim que pegou a tua carteira começou a advogar. E esse negócio de começar a advogar já vem aí ultrapassando 3 anos. Galera, a profissão dela, atividade profissional, advocacia, para ser advogado tem que ser bacharel em direito? Alguma outra graduação capacitaria a Lia em advogar se não sendo bacharel em direito? Atividade jurídica, você conquistou, porque você exerce uma profissão específica de quem é bacharel. Aí alguém em sala vai levantar o braço e falar assim, Arthur, mas não é só assim? Claro que não. Claro que não. A Renata fechou a graduação, mas quando ela já estava no 6º período, ela já falava para todo mundo assim, ó, tá maluco, vou advogar não. Ainda ficava ouvindo gracinha, não vai advogar, tá fazendo direito para quê? Não, que a gente coisa. Mas não é só para advogar. Ela já tinha no coração dela, quando ela fechasse a graduação, o sonho dela, e ficaria satisfeita, chegar ao cargo de oficial de justiça avaliadora da Justiça Federal. Para chegar a esse cargo, a necessidade de uma graduação específica? Ser bacharel em... Não é que ela passou? E já é oficial de justiça há mais de 3 anos? Tem ou não tem atividade jurídica? Que exerce um cargo específico de quem é bacharel, não apenas advogando. Então já fica aqui um detalhe, é assim que eu conquisto essa atividade jurídica. Para esse concurso, esse negócio da participação da OAB no concurso não é exigir dos candidatos ter vínculo com a OAB, nada disso. A OAB, na realidade, organiza o concurso. Foi, gente? Quarentena de entrada. Corta uma outra coisa. Esses 3 anos de atividade jurídica, eles devem ser aferidos no ato da inscrição definitiva do concurso. Você vai fazer aquela inscrição lá pela internet, não vai? Fala assim, porra, paguei essa merda, e agora? E agora que tu vai ter que separar teus documentos para conseguir confirmar a tua inscrição. Que documentos são esses? Documentos que comprovem a sua atividade jurídica. Se você não comprovar a atividade jurídica com documentação apropriada na inscrição definitiva do concurso, nem do concurso você participa. É difícil. É assim. Letra B. O ingresso na carreira, cujo cargo inicial será o de juiz substituto, até aqui, gente, mediante concurso público de provas e títulos, ok? Sem a participação da OAB, parei? Desce, letra C. O ingresso na carreira, cujo cargo inicial será o de juiz substituto, ok? Mediante concurso público de provas e títulos, vai? Com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil, legal? Exigindo-se do bacharel em direito, no mínimo 5 anos, 3 anos de atividade jurídica. Letra D. A promoção de entrância para entrância por antiguidade de 3 em 3 anos e merecimento de 1 em 1 ano. Tá certo isso, gente? Qual é o tempo para acontecimento das promoções? Fala, não tem. Para o acontecimento, não tem. Vai depender de demanda? Magistrado morre? Morre. Claro. Aposenta? Então, a demanda exige promoção. Eu não sei quando é que isso vai acontecer. Acontece quando tem que acontecer. Ah, mas não tem um negócio de 2 anos? Tem, mas não é pro acontecimento da promoção. Quando você estuda a promoção por merecimento, esse dado está no artigo 93, inciso 2º, a linha B. Você vai conferir. Diz assim, ó, só me olhar, presta atenção. A promoção por merecimento pressupõe 2 anos de exercício na respectiva entrância. Pressupõe
que você esteja atuando 2 anos naquela entrância. Galera, mas presunção é certeza? Só uma presunção. Pode ser que um indivíduo consiga a promoção atuando menos de 2 anos numa entrância. É possível. Vai depender da necessidade. Vai depender, inclusive, daqueles que têm mais tempo que você. Ué. Porque aqueles que têm mais tempo que você são obrigados a aceitar a promoção? E se todo mundo acima de você, mais tempo que você, disser não quero, não vou, não tô afim. Uma hora vai chegar a você. Você pode ter menos de 2 anos, mas se não teve quem aceitasse o lugar vago, pode ser que seja você, o camarada consultado. É por isso que a leitura aqui diz assim, ó, a promoção por merecimento pressupõe 2 anos de exercício na respectiva entrância e integrar o juiz a primeira quinta parte da lista de antiguidade desta, salvo se não houver contais requisitos, quem aceite o lugar vago. Ficou claro, gente? Ah? Ó. A promoção é por o quê? Pressupõe tempo? Pressupõe tempo? Fala, 2 anos, não é isso? Mas aí aqui você tem uma lista com vários nomes, né? Só que você vai ter que pegar essa lista e refazê-la agora olhando para... E aí perceba, vamos imaginar, Renato, que você seja esse cara aqui, ó. Merecimento pra caraca, moleque, tu tirou onda no exercício da jurisdição. Só que tu é novo pra caramba na magistratura. Quando nós refizermos essa lista pra antiguidade, teu nome despenca. E aí a gente vai ter que agora promover quem esteja na primeira quinta parte da lista de antiguidade desta. Isso que está escrito lá. Primeira quinta parte quebra essa lista aqui em 5 partes, ó. Então a gente vai promover quem tiver aqui, ó. Tá claro, gente? O Renato tá na primeira quinta parte ou na última parte? Então tá muito distante da tua chance aí, cara. Mas, galera, os caras que estão aqui na primeira e quinta parte, todos eles podem dizer não? Aí o Renato é o que tem mais merecimento de todos, não? É ou não é, gente? Então, se todo mundo aqui da primeira e quinta parte dizer não, eu venho pro Renato? Não, porque ainda tem segunda parte. Mas aqui a galera pode dizer não? Aqui também? Aqui também? Aí, quando eu chegar na parte onde o Renato está, ele é o cara? Pode ter menos de 2 anos. E vai ser promovido porque não teve ninguém acima que desejou o lugar vago. Parto, mas para isso acontecer é difícil, Beto. Também acho, mas não interessa. É o que está escrito na Constituição, é a possibilidade. A promoção por merecimento pressupõe 2 anos de exercício na respectiva entrância e integrar o juiz a primeira quinta parte da lista de antiguidade desta, salvo se não houver contais requisitos quem aceite o lugar vago. Bingo, acabou. Foi ou não foi? Você também tem critérios de merecimento e antiguidade. A Constituição não fala sobre. Você vê a Constituição falando sobre membros do Ministério Público. E você tem a relação direta com a magistratura. Tá? Mas não se preocupe com isso, porque no conteúdo programático de direito constitucional, funções essenciais da justiça não foi colocado. Tá? Agora, quando tu estuda direito eleitoral, o artigo 26 do Código Eleitoral tem que ser examinado, que fala sobre o Ministério Público Eleitoral. Teremos a oportunidade de falar dele mais à frente. Tá? Vitaliciedade, 2 anos para se conquistar. Mas em momento oportuno também falaremos, vai vir questão nesse sentido. Galera, vamos ou não vamos? Então vamos para 1 agora. Questão 1. Eu estou fazendo esses links, gente, tentar tornar um pouco, tornar inteligível a nossa aula, fazendo essas relações. Questão 1, dá uma olhadinha. Questão 1.
E aí, gente, foi ou não foi? Vamos lá? Questão 1. No que diz respeito ao Poder Judiciário, assinale a afirmativa correta. A. Ao juiz é vedado exercer ou o exercício da advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou antes de transcorrido 2 anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração. Tem erro aí? 3 anos, corrige. Corrige, puxa uma setinha. Escreve quarentena de saída. Fala assim, que barato, Arthur. Porque agora há pouco eu botei quarentena de entrada, né? Botou. Mas a quarentena de entrada foi relacionada à atividade jurídica necessária para a participação do concurso, né, público de provas e títulos. Quanto tempo mesmo atividade jurídica? Você pode comprovar a atividade jurídica com a advocacia? Pode ou não pode? Pode. Pode. Mas pode ser que você queira, em um momento posterior a ter se tornado magistrado, voltar a advogar. E aí você vai ter que lembrar que existe uma tal de quarentena de saída. 3 anos também. Tá? Só toma cuidado com essa brincadeira. Tá? Esse negócio está na Constituição, gente. Está no artigo de número 95, parágrafo único. Lá você encontra 5 incisos. E nesse parágrafo único você encontra as vedações aos magistrados. As vedações aos magistrados. Bom, eu só vou fazer a anotação daquilo que é importante. Ou o que eu acho importante para essa nossa preparação. Esse negócio da quarentena de saída tá aqui, ó, no inciso 5º, tá? A gente vai examinar também. 3 anos para voltar a exercer a advocacia. O inciso 1º, ele fala para você que é vedado ao magistrado, exercer outro cargo ou outra função pública. Essa é a regra. Toda regra tem exceção. Ele pode exercer ou ter matrículas no magistério. É a única exceção. Outro cargo ou função pública ele não vai rolar. Não vai rolar. Tá? Então o magistrado não pode ser secretário de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. Mas pode ser professor da UERJ. Ok, gente? Inciso 2º fala de uma vedação lógica demais, que é vedado aos magistrados receber custas ou participação em processo. Lógica. Mas eu vou anotar. Se é lógica, para que anotar? Você vai ver. Já o inciso 4º fala de uma informação muito parecida com essa aqui, mas tem que ficar ligado. Porque aqui você tem mais uma vedação ali. A vedação aqui é que é vedado ao magistrado receber auxílios ou contribuições, pessoas físicas ou jurídicas, ressalvadas as exceções previstas em lei. É vedado também receber auxílios e contribuições. Toma cuidado com isso aqui. Sabe por quê? Quando você fala de custas, participação, sem exceção. Quando você fala de auxílios e contribuições, ressalvas legais podem existir. Eu ainda não entendi qual é o problema aí. Sabe qual é o problema? Olha pra mim. Aí teu examinador vem e faz assim, ó. É vedado ao magistrado receber custas ou participação em processo, ressalvadas as exceções previstas em lei. Vai estar certo? Vai ou não vai? Não.
Porque essa ressalva não está para o inciso 2º. Essa ressalva está para o inciso 4º. O inciso 2º não tem ressalva, é sem o quê? E sabe o que o Constituinte quis te mostrar aqui? Que o inciso 2º, ele tem relação com grana mesmo. Não é nem um pouco razoável que o magistrado receba grana, custas, participação em processo. Isso ofenderia um princípio que você estuda lá na teoria geral do processo. O princípio da imparcialidade. Agora, auxílios, contribuições, eu não estou falando só de grana. Pensa comigo, uma universidade particular, uma universidade privada, poderia estabelecer ou buscar estabelecer um convênio com o Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro e programar aos magistrados cursos de aperfeiçoamento de magistrados? Sim ou não, gente? Não seria uma pessoa jurídica de direito privado auxiliando o magistrado? Mas seria um auxílio razoável? Sim ou não? E deveria ser previsto em lei. Então toma cuidado, que se ele misturar esse negócio, ele leva meio mundo. Se você leu custas, participação, é a ponto final. Não tem ressalva legal. Aqui é sem... Se negócios ressalvados, os casos previstos em lei, eu encontro sim. Mas encontro apenas para os... E contribuições. Provinha literal te exige esse tipo de coisa. Memorização. Mas para memorizar ainda é bom que você tenha lógica, use lógica. Tá maneiro, gente? Inciso 3º. O inciso 3º, ele fala da vedação à atividade político-partidária. Dizendo que magistrado não pode ter filiação partidária. Não pode. Tá? E aí tu tem que tomar um cuidado também. Magistrado não pode ter filiação partidária. Magistrado não pode concorrer a cargo eletivo. Mas se ele quiser concorrer, sabe o que ele tem que fazer? Desincompatibilização. Mas quando eu falo de desincompatibilização do magistrado, para ele concorrer a cargo eletivo, a ideia aqui é meter o pé mesmo. Definitivamente. Aí tu vira, pô, quem seria o maluco, Arthur, de abrir mão de um cargo que garante a ele a vitaliciedade, estar atuando na administração, agente político até os seus 75 anos de idade, momento em que encararia a aposentadoria compulsória, mudar para tentar cargo eletivo? Eu também acho que seria muito doido o cara que fizesse isso. Mas ele vai ter que realmente lembrar dessa vedação. Não pode porque não tem filiação partidária. Aí eu até te peço para fazer um exame, presta atenção nisso aqui. Já que a gente está falando de magistrado, já que o Poder Judiciário é um assunto de suma importância para a nossa preparação, você vai dar uma conferida hoje ainda, né? Porque o Vasco jogou ontem, então hoje não tem nada de importante para tu ver na televisão. Aí tu vai conferir a Lei Complementar 64 de 90, vai conferir no artigo 1º dos incisos 2º ao... Alguém me ajuda aí? Vê se é o inciso 8º, que vai falar sobre vereador. 8º ou 7º? Vê aí, Jana, só para eu não colocar a anotação equivocada. É aqui mesmo. Aqui, ó. Inciso 3. 3 vai embora. Ó. Inciso 7º. Inciso 7º, gente. Tá? E nesses aqui você vai encontrar... Galera, ó. Magistrado tá em tudo isso aqui. Determinando que ele se afaste definitivamente do seu cargo. Um tempo antes das eleições. Aí aqui o inciso 2º fala presidente e vice-presidente, inciso 3º fala governador e vice-governador, inciso 4º fala de prefeito e vice-prefeito, e é a observação que eu quero que você guarde. Que quando a gente chega no inciso 4º, quando a conversa é sobre prefeito e vice-prefeito, essa desincompatibilização tem que ser de 4 meses.
Mas a regra, e aí eu tô falando dos outros cargos. Quanto tempo, gente? Mas aqui a gente tá falando de agente público, agente político, tá? Foi, gente. Ó, cuidado que se ele colocar vereador, a pretensão é vereador, quanto tempo, gente? Tá? Prefeito, 4 meses. Mas é importante que você avalie. E vou te dar mais um bizu, para tu já chegar na boa. Do 2º ao 7º, magistrado está sempre sendo citado nas alíneas A. Vai na boa. Quando tem a linha A, porque às vezes não tem, salvo engano é no 6º que ele não traz a linha, ele diz assim, ó, nos casos iguais, semelhantes ao do cargo acima, do senador. Mas quando ele fala, escreve magistrado, é sempre a linha A. Tá ok, gente? A vedação, filiação partidária que fez nascer isso. Eu posso aproveitar mais um momento? Cara, quando vem esse negócio assim de aproveitamento, a gente tem que segurar. Quer ver? Dá uma olhadinha na questão 11, que eu vou te contar uma exceção. Olha, a questão 1, gente, a gente só leu a letra A, hein? Tá? A gente vai voltar para ela. Mas vamos fazer os links. Esses links são maneiros mesmo. A gente sai fazendo um monte de questão. Questão 11. Olha o que a questão 11 fala. Já que é para falar de exceção, a gente fala de exceção. Tá na 11? A 11 diz assim, ó. Não, só lê a letra A. Vou voltar para ela daqui a pouco. Vamos na 11. Rapidinho, vou voltar para a questão 1. Galera de casa não fica nervosa. Ó, questão 11. De acordo com as normas da Constituição Federal, um militar alistável, para e pensa, já mata aí um negócio nesse enunciado, pelo amor de Deus. Militar vota? Claro que vota. Só tem que tirar desses militares aqueles que são considerados conscritos. Conscrito que não vota. Pô, mas não, militarismo não tem só conscrito. A grande maioria não é conscrito. A grande maioria é militar alistável, que vota. E se ele vota, ele pode ser votado? Pode. Em qualquer circunstância? Fala, sim. Mas atendendo condições. Aí você vai ter condições diferentes. Vamos começar a ver aqui. Letra A. Com menos de 10 anos de serviço, com menos de 10 anos poderá candidatar-se para cargo político, mas deverá afastar-se da atividade. Tá certo, gente? Hã? Não, aqui tá certo. Porque tá falando que aquele que tem menos, ele pode ou não pode? Pode, desde que se... Então, eu não. Lembra de uma coisa, esqueci o teu nome. Roberto, lembra de uma coisa. Posso apagar aqui, gente? Opa, melhor apagar ali. Tira uma foto aí. Deixa eu sair da frente aí pra galera tirar. Que a gente vai ter que dar um confere no artigo 14 agora, né? Artigo 14, parágrafo 8º da Constituição, que fala sobre esse militar aí. Então, se tu já tá aí na tua Constituição, localiza aí o artigo 14. Tá? Vou apagar esse lado porque eu ainda vou voltar para a questão 1, tá, gente? A questão 1 eu quero olhar para isso aqui. Ó, o parágrafo 8º do artigo 14... ele fala desse militar aí, né? Militar alistável e elegível. O militar que vota pode ser votado. Só que aí, Roberto, a gente tem que ficar ligado que nesse parágrafo 8º, o Constituinte desenvolveu duas condições. Né? A condição do inciso 1º, a condição do inciso 2º. A condição do inciso 1º é para aqueles militares com menos de 10 anos. E a falha é justamente essa que está na letra A aí, ó. Deverá afastar-se da atividade. Só que a Constituição, ela é muito superficial quando trata dessa condição.
deverá afastar-se. Tá, que afastamento é esse? Que porra é essa aí? Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Anota no teu caderno, que é a baixa. Afastamento definitivo. Hã? Meteu o pé. Tipo, se você, ano passado, militar, 8 anos, cabo da aeronáutica, tinha o sonho de ser prefeito de Mesquita, eu troquei ideia contigo. Falei, cara, não faz essa porra não. Não por Mesquita. Mas pela tua carreira. Hã? Pela tua carreira. Porque se tu tem menos de 10 anos, pra se candidatar, tu vai ter que sair fora, meu irmão. Aí tu virou pra mim e falou, tu não quero nem saber não, vou. Eu falei, show, pediu baixa. Ele é o prefeito de Mesquita hoje? Não, não é. Tá onde ele? Estudando aqui no Sejures, pro concurso público. Porque abriu mão do cargo. Não me escutou. Se tivesse escutado, tu esperaria a eleição de 2020. Porque em 2020 você já teria 12 anos de militarismo, aí você já viria para cá, ó, para a segunda condição. Teria mais de 10 anos. Mais de 10 anos, a fala é outra. A fala diz assim, ó, que ele será, um militar com mais de 10 anos, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará a inatividade no ato da diplomacia. Mais uma vez, a Constituição não é clara. Não é. Será agregado pela autoridade superior. Que porra é essa aí? É isso aqui, gente. É uma licença. É um afastamento temporário, enquanto durar a sua candidatura. Mas cuidado. Tem muitos poréns aqui. Porque olha só, se ele... Aí, Renato, se ele for eleito... Se eleito, no ato da o quê? Diplomação, ele será remetido à inatividade. Aí ele deixa o serviço ativo. Então perceba, eu nem vou precisar anotar mais, porque é a lógica da tua interpretação visual. Que se ele não for eleito, não tem isso. Se ele não for eleito, a licença acaba. E ele não deixou o serviço ativo. Ele continua sendo um militar da ativa. Vida que segue, tentei. Maneiro? Arthur, mas essa explicação aí, tem certeza? Tenho, mas você também vai ter, se você conjugar a leitura desse dispositivo aqui, ó, da Constituição, com o artigo de número 98 do Código Eleitoral, da Lei 4.737 de 65. Só toma um cuidado lá no Código Eleitoral, tá, gente? Porque quando tu chega lá nesse artigo 98 do Código Eleitoral, você não vai ver prazo de 10. Aqueles militares com menos de 10, aqueles militares com mais de 10. O Código Eleitoral vai te falar dos militares com menos de 5 e com os militares com mais de 5. Porque esse menos de 5 e mais de 5, isso não foi recepcionado. Mas por que você está pedindo para eu ler, Arthur? Porque tanto no inciso 1º quanto no inciso 2º do artigo 98 do Código Eleitoral, tem lá o menos de 5, mais de 5, mas a explicação é muito mais clara. Pô, quer ver? Tá aí nele. Me empresta aqui, porque tem coisa que eu não decorei, não tenho de cabeça, não tem nem como, senão minha mãe ia achar que eu era doente. Decorar tudo, não dá, mas então eu vou ler, olha aqui, ó. 98. Os militares alistáveis são elegíveis, atendidas as seguintes condições. O militar que tiver menos de 5 anos de serviço será, ao se candidatar a cargo eletivo, excluído do serviço ativo. Ficou mais claro a ideia da baixa? Ficou ou não ficou? Aí o segundo ainda explica mais, olha aqui, ó. O militar em atividade com 5 ou mais, né, anos de serviço, ao se candidatar a cargo eletivo, será afastado temporariamente do serviço ativo como agregado para tratar de interesse particular. Aí tem um terceiro aqui, o militar não excluído e que vier a ser eleito será, no ato da diplomação, transferido para reserva ou reformado. O Código Eleitoral explica muito melhor o que está na Constituição. A única coisa que nós não recepcionamos do Código Eleitoral desse 98 é o tempo. Tá maneiro? Dúvidas que vão surgindo. Mas, ó,
tua banca é uma banca que não nos traz tanto parâmetro. E tem questão de outras bancas, fazendo ali, olhando para questões anteriores, você percebe que tem banca que traz assim, ó, de acordo com o Código Eleitoral. Isso é terrível. E a minha pretensão aqui vai ser realmente trazer esses choques. E aí, em outros momentos, nós veremos mais choques, né? Você tem prazo para alistamento eleitoral, aquele período que você não pode fazer, né? Contado para trás da eleição. A Lei 9.504 diz 150 dias, o Código Eleitoral diz 100. Então temos alguns choques, né? Aqui eu já estou mostrando um. De acordo com o Código Eleitoral, menos 5 mais 5. Tudo bem? Mas a gente sabe que no campo prático é a Constituição que não recepcionou esse dado do Código. Mas, manda. Quando terminar o mandato dele, pode voltar para... Pois é, esse é o questionamento que a gente também tem que matar. Pergunta do Washington. Pergunta do Washington foi a seguinte: Arthur, quando ele terminar o mandato, o camarada tinha mais de 10 anos, né? Porque se pediu baixa, morreu o assunto, não tem nem o que discutir. Baixa já era. Mas o cara que tem mais de 10 anos, Arthur, aí ele vai lá, pede a licença, candidata, não sei o quê, aí é eleito, aí no ato da diplomação é remetido a... Já dei a resposta, então. É remetido à inatividade, show, fez os 4 anos de mandato, maluco, o cara se arrependeu absurdamente de ter se tornado político. Terminou o mandato, volta? Não. Inativo. Inativo. Hã? Tá lá, reserva ou reforma. Inativo. Inativo, não volta. E ainda tem, claro. Mas aí que entra um outro detalhe. Não volta, mas vai ter sim seus proventos relacionados à inatividade. E, inclusive conjugando a inatividade e o cargo eletivo, aquele período de mandato. Recebe os dois. Claro. Você vai ver isso também lá no artigo 37, fala que aquele, o vereador que é servidor, ele tem a possibilidade, não tem problema nenhum. Sabe qual é o problema, Renato? O problema é que a legislação eleitoral ela é muito paternalista. Mas quando eu falo de paternalista, eu não estou falando de coisa boa, não. Tão paternalista pra gente, eleitor. Ela nos trata como se a gente fosse idiota. Que ela cria um monte de restrição. A cada dia que passa tem mais restrição. A cada dia que passa ela faz com que mais gente não possa se candidatar. Ela restringe a liberdade da participação. Sabe por quê? Porque ela olha pra gente e acha que todo eleitor é retardado. Mas no fundo, é o que a gente de 4 em 4 anos acaba vendo. Porque aí a gente fica puto, pensa assim, porra, olha só, no legislativo não tem inelegibilidade reflexa. Aí eu vejo na mesma casa legislativa, o papai, a mamãe, o filho, o neto, o avô, o primo, o tio, a família toda. Tem 9 lá da família. O problema é deles? O problema é teu, porra, não foi você que botou? Se não tivesse botado, não tinha lá a família toda. Tá vendo como é que a legislação eleitoral passa a mão na nossa cabeça e fala, coitado, é doente. Se tá lá, foi porque a gente colocou. Se esse militar com mais de 10 anos foi eleito e foi remetido à inatividade e vai carregar os proventos da inatividade pro resto da vida, foi porque a gente colocou. Não tem nada de tão absurdo aqui não. Beleza, gente? O problema é que a gente não vota certo. Deixa eu voltar para a questão, que senão eu fico puto aí, eu vou falando muito. Letra B. A letra A já foi o gabarito. Rapidinho. Abre a Constituição. Bota um dado aí. Conjuga isso aqui. Conjuga isso aqui com um detalhe, galera. Artigo 142, parágrafo 3º, inciso 5º. Constituição. Localizou? Deixa eu ler aqui. Para quem não tá com Constituição, eu faço a leitura aqui rapidinho. 142 é uma redação tão bonita que diz assim,
As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército, Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes, regulares, organizadas com base na hierarquia e disciplina sobre a autoridade suprema do Presidente da República e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes da lei e da ordem. Parágrafo 3º. Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições. Só o inciso 5º. O militar, enquanto em serviço ativo, não pode estar filiado a partidos políticos. O militar, enquanto no serviço ativo, não pode estar filiado a partido político. Isso não está te gerando um pensamento estranho, não? Porque quando você estuda direitos políticos, base do direito eleitoral, você vê lá no artigo 14, parágrafo 3º da Constituição, 6 incisos, e dentre os incisos, precisamente o inciso 5º, diz que a filiação partidária é condição de elegibilidade. Não é o que está dizendo lá? Só que você acabou de ler, num outro dispositivo constitucional, que o militar, enquanto no serviço ativo, não pode ter filiação partidária. Bom, se eu for olhar para o inciso primeiro, tá maneirão, gente. Sabe por quê? Porque esse cara tem menos de... Aí para tentar cargo eletivo ele pediu baixa, se afastou do serviço ativo. Na realidade ele foi excluído do serviço ativo, porque ele abriu mão da carreira, aí ele faz a filiação partidária, atendendo ao artigo 9º da Lei 9.504, de 97, a filiação partidária, tempo exigido, quantos meses? 6 meses, né? Anteriores à eleição, filiação deferida. Então dá tempo ali. Tranquilão. Agora, esse cara aqui, mano, porque ele tem mais de 10 anos, ele não vai abrir mão, ele não vai se afastar do serviço ativo. Na realidade, deixar o serviço ativo apenas se ele for lá depois da eleição, no ato da... Chego então a uma conclusão, acredito ser lógica, que da candidatura, o momento em que ele pediu a tal da... até a eventual diplomação, onde ele será remetido a... Ele tá no serviço ativo, tá ou não tá? E aí eu tenho um problema, Arthur, de interpretação, porque perceba, o militar, enquanto no serviço ativo, não pode ter filiação partidária. E a condição de elegibilidade? Como é que fica essa parada? Como é que eu resolvo isso? Aí a gente tem um choque. E aí você vai ter que lembrar que tem uma resolução, a de número 21.608 de 2004, do TSE. Olha pra mim, você vai conferir na tua casa, tá? Artigo 14, que fala assim, ó, que o militar da ativa, ele é excepcionado da filiação partidária. É o único excepcionado da filiação partidária. Eu não estou entendendo, Arthur. O militar, no serviço ativo, ele não precisa ser filiado a partido político para concorrer a cargo eletivo. Assim, que maluquice é essa, Arthur? Não, mas aí o parágrafo único ali do 14, ou melhor, parágrafo 1º desse artigo 14, que você vai conferir, ainda diz que ele tem que ser escolhido em convenção partidária. Mas agora deu merda mesmo, Arthur. Aí agora deu. E como é que ele vai ser escolhido em convenção partidária se ele não é filiado a partido político, Arthur? Tá na resolução? Alguém tá com ela? Não tem no livro, né? Deixa eu achar aqui, ó. Tem que ler. Vai te anotando aí que eu vou buscar aqui. Ó, rapidinho. Se a conta estiver paga. Já foi. Ó, você foi aí no Google também, né? Fazendo propaganda pro Google. Vamos, gente.
Paguei a conta. Tá entrando. Ó, não tá entrando. Ah, gente, não tá entrando aqui, não tô conseguindo. Bom, deixa eu então comentar. O que vai acontecer? Você vai conferir esse artigo 14, parágrafo 1º. Ele diz o seguinte: Renato, você é um militar da ativa, mais de 10 anos, tem a pretensão de concorrer a cargo eletivo. Já está ligado pela minha fala, não cheguei a fazer a leitura, que eu não consegui abrir ali, mas o artigo 14, parágrafo 1º diz que você está excepcionado, tá, da filiação partidária. Entretanto, Renato, você vai ter que buscar um partido político. Não vai buscar pela filiação, mas vamos imaginar que você tem escolhido democrata. Tá, então PT, você escolheu o PT. Cara, qualquer partido. Qualquer partido. Você escolheu qualquer partido, ou o partido X, tá? E aí, não fez a filiação, pois está excepcionado, mas precisou participar da convenção partidária, aquela, artigo 8º da Lei 9.504, que começa no dia, lembra a data? 20 de julho e vai até o dia 5 de agosto do ano eleitoral. E nessa convenção, esse partido, que você não se filiou, mas o escolheu, tem que te escolher, justamente para fazer o teu registro, né, junto à Justiça Eleitoral até a data limite, né, que é o dia 15 de agosto, até às 19 horas, artigo 11 da mesma Lei 9.504. E aí você vai concorrer sem filiação, cara. Quando você for no ato será remetido a momento em que a sua filiação partidária será exigida. E aí você agora, inclusive agregando a fala, aquela nossa pergunta, passa a ser inativo, não volta mais para a atividade. Hã? Aí ele nem fez a filiação, lembra? Porque ele simplesmente se licenciou, mas continua no serviço ativo e acaba sofrendo com um impedimento estabelecido no 142, 3/5, que não pode ser filiado enquanto no serviço ativo. Volta a exercer as atribuições no militarismo, tá? Então vem pra cá, porque agora a gente vai olhar pra letra B. Ainda tô na 11. Ó, questão 11, letra B. A letra B diz assim, ó, agora tá tudo errado que a gente já achou a nossa alternativa correta. A letra B diz assim, ó, se ele contar menos 10 de serviço, anos de serviço, poderá candidatar-se para cargo político quando será agregado pela autoridade superior. Já posso parar? Tem menos de 10 é baixa. Se ele tem mais de 10 anos de serviço, poderá candidatar-se para cargo político e, se eleito, deverá ser agregado pela autoridade superior. Não, porque ele deverá ser agregado antes de eleito. Lembra? Até porque a letra A já é o nosso gabarito, hein? Ok, gente? Ó, se ele tem mais de 10 anos, poderá candidatar-se para cargo político, quando será agregado pela autoridade superior e, se eleito, poderá acumular o exercício do cargo político com a função militar. Pode? Diplomação, no ato da diplomação e na atividade, não vai acumular. Letra E. Como é que é? Mais deverá afastar-se da atividade que esteja... Não, peraí. O militar alistável, lá no enunciado, que esteja em atividade, não poderá candidatar-se para cargo político. E pode. A gente viu que pode, né? Então, gabarito para essa, letra A. Deixa eu voltar para a questão 1. Vamos lá na questão 1. A questão 1 fala assim, ó. A letra A a gente já matou, né? 3 anos foi a correção, não é isso? Quarentena de saída. Letra B. Ao juiz é vedado o exercício de outro cargo ou função, ainda que em disponibilidade, salvo as de magistério e as atividades político-partidárias.
Já está errado. Atividade política partidária, magistrado não pode ter. Letra C, gente. Os atos de remoção, disponibilidade e aposentadoria do juiz por interesse público se fundar-se-ão em decisão por maioria absoluta. A gente está falando de relativização da garantia da inamovibilidade. Já foi anotado no nosso caderno. Se é para relativizar a inamovibilidade, a maioria absoluta que deve ser utilizada. Corrige isso aí, maioria simples não. A letra D, e é a única que sobrou, diz que as decisões administrativas dos tribunais serão motivadas e em sessão pública, sendo as disciplinares por maioria absoluta dos respectivos membros. Tá certo? Aí você vai botar do lado. Você vai botar do lado dessa tua letra E, ou melhor, letra D, o artigo 93, inciso 10. Só toma cuidado com uma coisa aí, tá, gente? Porque essa letra D é a literalidade do dispositivo. Mas o teu examinador pode tentar brincar, mudando essa literalidade, cobrando o que ela realmente quer te falar. Está falando sobre processos administrativos que tramitam no judiciário. Processos administrativos que tramitam nos tribunais. Até porque o processo administrativo tem que ser julgado com caráter colegiado. Aí o que eu quero que você perceba é o seguinte: qual é a maioria que os tribunais utilizarão nos processos administrativos? Qual é a maioria que os tribunais utilizarão nos processos administrativos? Antes que você diga, sei lá, Arthur, lê a letra D, a resposta está aí. Não, é relativa. Ah, não está escrito isso aqui, tá sim. Olha o que está escrito aí. As decisões administrativas dos tribunais serão motivadas em sessão, sendo as disciplinares por maioria absoluta. Ele está dizendo para você o seguinte, olha aqui, ó, que os processos administrativos, em regra, se utilizam da maioria o que, gente? Simples ou o que? Relativa. Apenas os processos administrativos disciplinares, que serão por maioria, a regra é a maioria simples. Até porque você tem que lembrar que quando o constituinte, quando o legislador não diz qual é a maioria a ser utilizada, é a mais fácil que tem. Qual é a mais fácil? É a simples. Ele está dizendo aí que apenas as disciplinares serão tomadas pela maioria, as demais, maioria simples. Inciso 10, artigo 93. Tranquilão? Para essa questão 1, gabarito ficou letra D, né? Tá, show. Então vamos fazer o seguinte. Vamos tomar aquele café maneiro? Que aí a gente volta e fala mais sobre os outros.